Posso apostar que algumas das primeiras coisas que vêm à sua cabeça quando falamos em Ponta Negra é certamente a praia, o Morro do Careca e os turistas. Mas antes do bairro e da praia se tornarem o que são hoje, uma longa e sinuosa história foi percorrida. Em 1633, já se tem relatos no período da ocupação holandesa. A partir desse momento, o local recebeu o nome de Ponta Preta, devido à presença de formações rochosas de cor escura na costa local. Posteriormente, foi alterado para Ponta Negra, pois a sonoridade ficava melhor. Já em 1877, se tem registro de uma casa de oração existente no povoado e uma escola pública para o sexo masculino. Acredita-se que até o século passado as atividades que mais eram praticadas eram a pesca, mas também haviam roçados para ajudar na economia doméstica e almofadas de rendas feitas pelas mulheres. O bairro de Ponta Negra nasceu como uma vila de pescadores e tem se dado de sua existência desde tempos bem remotos. Após a Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, graças à influência norte-americana para banhos de mar, começaram as construções de casas de veraneio. Dados de antigos moradores dizem que antes de 1956 havia uma plantação comunitária, mas esse sistema fazia com que as terras não fossem legalizadas, o que criava margem para casas de grilagem. Sendo assim, para acalmar os conflitos, parte das terras foram doadas ao clero de Natal, enquanto outra parte foi destinada à aeronáutica, para a construção da Barreira do Inferno. Essa expropriação de suas terras fez com que parte da população passasse a subsistir de artesanato, barracas de praia, bicos e a pesca, que se manteve como atividade econômica. Já na década de 80, houve a compra de 130 hectares que possibilitou a construção de conjuntos habitacionais. Atualmente, no bairro, existem 11 conjuntos habitacionais, mas o que possui o maior número de unidades habitacionais, de acordo com dados de 2007, é o conjunto habitacional de Ponta Negra, com mais de 1.000 unidades. Tivemos a oportunidade de conversar com a professora Eunádia, que mora desde 1979 no bairro, que nos falou sobre alguns aspectos do conjunto habitacional de Ponta Negra. Eu moro no conjunto Ponta Negra desde novembro de 1979. Na época da implantação do conjunto, em 79, tinha-se quase nada, nem transporte coletivo. Você imaginar que a Roberto Freire era só metade do que ela é hoje. Era uma via de duas mãos. E o transporte coletivo também era ruim, né? Porque era só uma empresa que fazia a linha, não ia para todos os lugares da cidade e demorava muito. Mas hoje, do lugar que eu moro, eu faço tudo o que eu quiser andando. Em termos de serviços, de comércio, os melhores restaurantes, eu posso ir da minha casa a pé. Inclusive a verticalização que chegou lá com força numa brecha de plano diretor, mas que a comunidade atenta não conseguiu barrar tudo, né? Que a Associação de Moradores do Conjunto Ponta Negra, a AMPA, ela é bastante atuante. Então, eles ficaram alertas e se conseguiu reverter e na parte do conjunto, né, o controle de gabarito foi realmente efetuado novamente. Essa verticalização, né, que não foi uma coisa boa para quem mora. E essa verticalização levou a um adensamento maior, consequentemente um número maior de carros, né, considerando que a gente não tem um transporte coletivo na cidade como um todo, que faça com que as pessoas dispensem o uso do carro particular. Então é o maior problema, é mobilidade devido a isso. Né? E essa obra que estão querendo implantar não vai resolver o problema, porque é uma obra que foca o transporte individual por carro. Ou seja, vai continuar, por mais que você alargue aquela avenida, as pessoas vão continuar comprando carro porque você não tem um transporte coletivo que lhe permita, né, que lhe dê possibilidade
Ou uma alternativa de circular de bicicleta, porque você não tem uma ciclovia. Outro dia eu participei de uma entrevista, de um questionário, na verdade, a aplicação de um aluno de mestrado, e falava sobre isso. Uma das perguntas era: por que você não vai de bicicleta para o trabalho? Né? Porque eu morando em Ponta Negra, eu cheguei aqui muito rapidamente. Eu tenho medo de morrer atropelada. Né? Não tem uma ciclovia, algo que lhe dê segurança para circular de lá para cá. Vou dizer, a última intervenção que foi feita no meu bairro, que eu detesto, que eu odeio, é o enrocamento da praia, que foi a colocação daquelas pedras, né, para conter o avanço do mar em relação ao calçadão. Só que como eu moro lá, né, desde os anos 80, eu conhecia aquela praia como uma praia de veraneio, que era o que ela era para a cidade naquela época. Ou seja, isso foi ontem. Perdemos uma grande oportunidade, né, de ter realmente o distanciamento das construções, do calçadão, e que respeitasse, né, a maré, e que não resultasse naquela ação que foi feita. Por outro lado, a proximidade da praia e do Parque das Dunas é algo que Ponta Negra tem de maravilhoso em relação aos outros bairros. Mas como a gente está tratando, como a gestão da cidade está tratando esses lugares, é que é o problema. Até já sugeri aí, né? Um sistema de transportes, né, eficiente, de massa, que faça com que as pessoas deixem seus carros em casa, ou a alternativa, né, segura de se vir de bicicleta. Atualmente, Ponta Negra se situa ao norte do município de Parnamirim e ao sul de Capim Macio e Parque das Dunas. A oeste possui o bairro de Neópolis e a leste tem contato com o Oceano Atlântico. O bairro apresenta área de mais de 700 hectares, de acordo com a lei vigente, e possui 24.681 habitantes, de acordo com dados do IBGE do censo de 2010. Abarca a Zona de Proteção Ambiental 5, associada a dunas e lagoas, e a Zona de Proteção Ambiental 6, Morro do Careca e dunas. Além disso, também possui a Zona de Adensamento Básico. Com o começo do investimento externo realizado por volta da década de 80, iniciou-se uma crescente verticalização, que gerou uma notável urbanização e, consequentemente, alterou as relações sociais. Atualmente, o bairro encontra-se dividido entre a parte turística, supervalorizada, o conjunto habitacional e a vila de Ponta Negra. As principais atividades econômicas realizadas atualmente estão divididas entre a parte voltada para o turismo, setor de serviços, novos empreendimentos imobiliários, comércio, pesca e artesanato. Uma das avenidas principais que interliga o bairro a outras regiões é a Avenida Engenheiro Roberto Freire, que possui 4,8 quilômetros de extensão, onde está localizada a maior parte do setor hoteleiro, comércio e serviços. Já na orla é onde se encontra a maior parte do setor turístico, dentre eles lojas de artesanato, quiosques, além de alguns restaurantes.